Então vamos lá, iniciando agora, certo? Efetivamente falando, sejam bem-vindos, vamos iniciar a nossa 8ª aula, já pertinho de terminar o nosso curso básico oferecido aí para o concurso do IBGE. Se você quer pegar aí o curso completo, se você quer pegar mais questões, quer garantir a sua vaga, você tem aí os links na descrição para o e-book, tanto para recenseador como para agente. Então vale a pena você conferir, que eu tenho certeza vai ser a melhor escolha para você se preparar para esse concurso, tá certo? Hoje a gente vai falar de área das figuras planas, eu já vim aqui para o nosso rascunhozinho, e a gente vai falar de segmento de reta. Vamos começar aqui falando de segmento de reta. É bem tranquilo isso aqui, tá, gente? Segmento de reta, beleza? Bem, o que acontece aí, pessoal? O que é um segmento de reta? Segmento de reta é a união de dois pontos, tá certo? Só que é a menor distância aí entre esses dois pontos. Então você tem um segmento, tá? E esse segmento, gente, a gente costuma dizer que é o quê? Esse segmento tem só uma dimensão, porque você só consegue medir ele de uma maneira. Você só consegue medir aqui, ó, presta bem atenção, você só consegue medir o comprimento. Vamos dizer que o comprimento aqui tem 10 centímetros, certo? Então tá aí, ó, segmento de reta. Lembrar que eu já botei muita aula anterior para entender bem legal isso aqui, assista as outras aulas, tá bom? Então, ó, tá aqui 10 centímetros e só dá para medir assim. Teoricamente não existe uma espessura. Eu sei que o risco ali tem uma espessura, mas teoricamente não tem, tá certo? É só a distância entre os dois pontos, tá? A partir do momento que você coloca uma outra dimensão, uma outra forma de medir, a palavra dimensão é isso, pessoal, maneira de medir, forma de medir. Então agora eu tenho duas maneiras de medir, ó, tá certo? Eu tenho a largura e eu vou dizer aqui que essa é a altura, vou dizer que é igual aí, ó, tá certo? 10 centímetros também. Então tem essas duas medidas, vejam que elas têm segmentos aí também de lados opostos, ó, com a mesma medida, tá certo? Então veja que esses dois segmentos que eu coloquei são iguais. Eu simplesmente puxei a reta para baixo e puxei a reta para a direita e parei aqui nesses pontos, tá bom? Com isso você forma isso aqui, ó. Você tem uma superfície, tá? Você tem uma superfície, ou seja, você pode medir agora de duas formas. Você pode medir o comprimento, pode medir a altura. Essa superfície, agora que a gente tem, tá certo? Não é mais segmento de reta, agora é uma superfície, certo? Ou área, tá? Aqui é uma superfície ou área, beleza? Então tá aí, pessoal. Agora a gente está falando em área, tá? A partir do momento que você cria uma terceira dimensão, ou seja, uma terceira forma de medir, vamos dizer que eu vou colocar isso aqui, ó, só para a gente ter uma noçãozinha básica. Então, ó, eu criei agora uma profundidade aqui, tá certo? Eu estou colocando aqui agora uma profundidade. Então, o que acontece? Eu agora tenho mais uma dimensão. Deixa eu diminuir um pouquinho essa aqui. Eu tenho agora mais uma dimensão aí, tá? Vamos lá, aqui eu acho que vai ficar bom. Então, ó, aqui eu tenho mais uma dimensão, pessoal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer aí que... Opa! Isso aí quer dizer agora que eu tenho 3 dimensões, ou seja, eu estou com espaço, tá? Aí eu tenho um sólido geométrico. A gente diz que aqui vai ser um sólido geométrico. Tá certo? Ou então uma figura espacial, sólido geométrico. Só isso, tem 3 dimensões. Por quê? Tem 3 maneiras de medir. Sólido geométrico, beleza? Tem um espaço agora ali dentro, tá certo? Então vamos dizer que aqui também seja 10, tá? Sei que tá pequenininho, mas vamos dizer que é puxando para trás. Então tá aí, ó. Tenho 3 formas de medir. Eu tenho agora o comprimento, tenho a altura e tenho a profundidade. Tá? Tem um sólido geométrico. É isso que vocês precisam saber. Basicamente, vocês vão precisar lembrar de algumas fórmulas aí, tá? E de algumas ideias. Primeiro, vocês vão precisar lembrar o que é o perímetro, tá? O que vai ser o perímetro? Aí lembra, ó, guarda no coração isso aqui. Perímetro é a soma dos lados. Só isso, guarda isso no coração. Perímetro é a soma dos lados. Como assim, professor? Por exemplo, vamos pegar que eu estou com essa figura aqui, ó. Vamos dizer que eu estou com essa figura, tá? E eu quero o perímetro dessa figura. Aí vai dar para você os lados, ó. Vai dizer, por exemplo, que aqui é 40, certo? Vai dizer que aqui tem, vamos dizer que tem 25, tá? Vamos dizer que aqui, ó, tem 15, beleza? E vamos dizer que aqui tem 20, tá? Unidades.
O perímetro vai ser só somar isso aqui, gente. A representação do perímetro geralmente usa 2P's, tá bom? Então toma cuidado. 2P's. Eu somo, ó. 15 mais 25 vai dar 40, né? Com 40, 80. 80 mais 20 dá 100 unidades. Como eu não disse que era centímetro, nem metro, nem nada, eu boto o A, que significa unidades no caso o C, tá bom? Porque aqui vai ser comprimento, tá? Então eu vou botar ali o C, que vai ser unidades de comprimento. Unidades de, comprimento. Beleza? Então tá aí, gente, ó. Isso aí é o perímetro, tá? Aí falando em área, eu vou descer aqui um pouquinho para a gente ter uma noção, ó. Falando em área, depois vocês tiram o print aí e volta de novo, tá certo? Então, ó, falando em área, descendo um pouquinho, vou botar aqui. Já a área vão ser 2 dimensões, tá? Então, as principais áreas que vocês não podem deixar de saber são essas aqui. Quadrado, ok? Tem que ter a noção do que é o quadrado, tá? Então, vamos dizer, ó, quadrado tem todos os lados iguais. Então, se falar que está diante de um quadrado, vocês já sabem, tem todos os lados iguais, certo? E como é que vocês vão fazer para calcular a área do quadrado? A área do quadrado vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado, tá? Se quiser calcular isso aqui, é só fazer 5 ao quadrado. Ou seja, a área aqui vai ser 25, tá bom? Como não tem unidade, você pode botar o A, unidade de área, beleza? Então, você precisa saber o quadrado, você vai precisar saber como calcular a área do retângulo, tá? Então, guarda essas formulazinhas no coração. O retângulo, ó, você tem sempre uma base e tem uma altura. Vou botar aqui dentro, ó, a área vai ser a base vezes a altura. Quadrado, retângulo. Recomendo que vocês também saibam calcular a área aí do triângulo, beleza? O triângulo ele tem uma base e ele tem também aqui, ó, uma altura, certo? Tem uma altura. Então, a área vai ser o quê? A área vai ser igual a base vezes a altura, agora divide por 2, tá bom? E recomendo também, é difícil, tá? Na verdade, esse assunto é até difícil cair na prova do IBGE, mas também a área do círculo, tá bom? Vou tentar fazer um círculozinho aqui. Então, ó, você faz aí um círculo. E o círculo, pessoal, vocês têm que saber que tem essa medida que vai do centro até um ponto. Por isso que aqueles ferrinhos da bicicleta, né, que vão partindo do centro até a borda do pneu, são os raios, tá? Então, ó, aqui é o raio, tá? Essa medida que vai do centro até o ponto aqui da circunferência, é o raio. E como é que eu calculo a área do círculo, gente? A área vai ser o π, que vocês têm que saber que é 3,14, não esqueça. Guarda esse número e essa letrinha, π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, tá? Então, tá aqui, são essas as fórmulas que vocês necessariamente têm que levar para a prova de recenseador. Sem essas aqui, você pode ser você pode ser surpreendido na prova vindo uma dessas aqui, tá certo? São 4 formulazinhas de área, tá? Com relação ao volume, eles não costumam cobrar nada em relação ao volume assim. Então, vou mostrar para vocês aqui mais a transformação, tá certo? Deixa eu descer um pouco mais. Então, ó, vocês têm que saber aqui essas unidades de equivalência em relação ao volume, ó. Unidades de equivalência. Unidades equivalentes, tá? Seria melhor. Mas já estou falando assim. Equivalências. Então, o que que acontece aqui, ó? Você tem, por exemplo, pessoal, que se você tiver uma caixa d'água, onde as medidas dessa caixa d'água são todas 1 metro, tá? Em todas as dimensões, ela tem 1 metro aí, beleza? Então, veja aí que eu estou com essa caixa d'água e ela tem 1 metro em todas as dimensões. Quantos litros será que dá para colocar nessa caixa d'água? Então, veja que eu posso fazer essa relação. Volume, que é metro cúbico, para capacidade, que é litro. Existe essa relação e é isso que vocês têm que lembrar. Vocês têm que lembrar que 1 metro cúbico equivale, pessoal, a 1000 litros. Isso guarda no coração também. Tem que lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá bom? Então, guarda essas 3 informações aqui, tá? Porque, ó, por exemplo, ele vai pedir o volume dessa caixa d'água. Aí você vai calcular
como é que eu calculo o volume de um cubo? Porque isso aqui é um cubo, tá certo? Então, como é que eu calculo o volume de um cubo? Aí você tem que saber que é só multiplicar tudo. Multiplica todas as dimensões, tá bom? Então, vai ficar 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Pessoal, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Então, o volume dessa caixa d'água é de 1 metro cúbico. Só que ele vai pedir em litro. Aí você tem que saber o quê? Que 1 metro cúbico tem 1000 litros, tá certo? Então vai ficar que o volume 1 metro cúbico tem 1000 litros, logo isso aqui vai ser o quê? Você vai conseguir colocar aqui dentro 1000 litros de água. A gente tem como ter essa noção, tá entendendo? Saber qual é a capacidade de um espaço. E a gente faz isso através dessas relações que eu mostrei para vocês. 1 metro cúbico, 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Em resumo, gente, se vocês levarem isso para a prova, sabendo bem isso tudo que eu falei aqui para vocês agora, que não levou nem 5 minutinhos, para unidade para áreas e volumes e a parte de perímetro, vocês já estão sabendo bastante coisa, tá certo? Então, ó, veja aí, ó, tá certo? Você vai precisar lembrar do que é segmento de reta, nem precisa lembrar o que é segmento de reta, mas tem que lembrar que tem figuras com uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões, que aí você vai calcular perímetro, área e volume, tá certo? Aí lembrar de algumas fórmulas, como quadrado, retângulo, triângulo e círculo, e as unidades de equivalência aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, saber que são equivalentes a 1000 litros, 1 litro e 1 ml. Lembrando disso, gente, já tá ótimo para a provinha, tá certo? Ótimo, 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 tá? Então vamos para as questões, vamos ver como que a gente trabalha isso com as questões. Lembrando, eu só uso questões da banca FGV, tá certo? Então tudo que vocês estão vendo aqui são iguais, é igual ao que vai cair na sua prova, tá? Então vamos lá, vamos dar uma sacada aqui. Lembrando, se você ainda não adquirir o e-book com tudo que você vai precisar, já está tudo organizado, não vai ter que ficar perdendo tempo procurando coisa ou estudando coisa que não vai cair na sua prova, que às vezes o cara está pesquisando na internet, aí bota lá o nome e começa a vir um bocado de coisa que nem cai. Então se você não quer ter esse trabalho, eu já tive esse trabalho por você, eu deixei tudo separado, tudo organizado, inclusive com um planejamento para ver todo o material, o link está aí na descrição, tá certo? Dá uma conferida lá e vai ver se dá certo para você, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, pessoal, ó, um recipiente tem 4.500 centímetros cúbicos de volume. Então tá falando que tem um recipiente aí, ou alguma coisa que tem um espaço, né? E ele dá o volume, ó, 4.500 centímetros cúbicos. Aí o volume desse recipiente é em litros, tá certo? Aí ele quer o volume disso aí em litros. Olha como fica fácil se a gente lembrar o que a gente estudou agora. A gente acabou de ver isso aqui, ó, guarda no coração. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Acabou de ver, não foi? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. A gente acabou de ver isso aqui, né? Aí, ó, como fica fácil. Ele deu centímetro cúbico. Então, já vou passar para o que ele quer, né? Ele quer que eu faça a medida de capacidade. Então, centímetro cúbico está relacionado a ml. Fica fácil, ó. Então, se 1 centímetro cúbico é ml, 4.500 centímetros cúbicos tem que ser, como eles são equivalentes, tem que ser igual a 4.500 ml, tá certo? Aí, se você lembrar da nossa aula passada, lembra que eu falei para vocês das unidades? Do K, H, da decimal, né? A gente não viu a cagada decimal? Aí no meio você bota litro, ó. Tá? Aí você tem todas as unidades. Quem quiser fazer assim, tem gente que já matou porque sabe que, no caso aí, 1 litro tem 1000 ml, né? Aí já mata. Mas quem esqueceu, ó, e transforma. Você quer pegar de ml e quer passar para litro, que é como a questão está pedindo. A questão está pedindo em litros e você está com ml. Então, ó, para transformar, eu vou andar uma vez para a esquerda, 2 vezes para a esquerda, 3 vezes para a esquerda com a vírgula. Aí você diz, professor, mas não tem vírgula. Quando a vírgula não aparece, é sinal que ela está escondidinha atrás do número. Não esqueça disso. Aí agora eu ando 3 vezes com ela, gente, para a esquerda, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Então vai andar 1, 2, ó, onde a vírgula vai parar? Ó, vai parar bem aqui. Então esse número vai ficar igual a 4,5 litros. Não precisa botar os zeros, que eles não significam nada.
Então você tem 4,5 litros, resposta letra D, tá certo? Então nota, ó, só com o conhecimento da aula passada, dessa aula aí, que eu mostrei para vocês bem rapidinho, já matamos a questão da banca FGV, tá certo? Eu tenho certeza, pessoal, vocês estão acompanhando o canal aqui direitinho, principalmente essa parte de matemática que realmente é o maior peso, tanto para recenseador como para a gente, tá certo? Se vocês dominarem isso aí, vocês garantem a vaga de vocês de sobra e ainda pega também uma preparação para próximos concursos, porque isso aí cai demais. Em diversos concursos, principalmente concursos municipais, isso aí cai muito, gente. Tá? Concursos estaduais também. Já para concursos federais é mais importante a parte de agente, né? Aquela parte de raciocínio lógico ali cai bastante. Beleza, futuros funcionários públicos, eu tenho certeza, a grande maioria aí vai ser. Se não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, muito conteúdo de matemática, notícias de concurso também, conteúdo diário aqui no canal, tá certo? Então, se não conhecia o canal, já se inscreve, ativa o sininho. Vamos lá, questão número 2. E aí, todo mundo já está preparado aí ou ainda está terminando de comer o último piraquezinho aí, o pessoal aí sempre com um biscoitinho aí, né, um leitinho para acompanhar a aula. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, a figura a seguir mostra um salão em forma de L. Então tá aqui o salão, ó, e ele tá dizendo que esse salão tem a forma de L, beleza? Então, ó, botar aqui, salãozinho em forma de L, né? As medidas indicadas estão expressas em metros. Então ele está dizendo que tudo isso aqui é metros, tá? 6 metros, 3 metros, 10 metros. A área desse salão em metros quadrados é de... Aí ele quer a área disso aqui, gente. Aí você diz assim, professor, o senhor ensinou a fórmula para calcular a área do quadrado, o senhor ensinou a fórmula para calcular a área do retângulo, o senhor falou também como é que faz para calcular a área do triângulo, falou até da fórmula para calcular a área do círculo. Mas como é que eu faço aí, professor, para calcular isso aqui? Que figura é essa? Gente, aí você tem que usar a sua criatividade, tá certo? As figuras, elas vão ser dadas de outras formas, mas você transforma elas. Olha só, se você passar uma linhazinha aqui, ó, olha o que acontece, ó. Você fica com duas figuras bem conhecidas, tá bom? Veja, aqui essa medida toda é 6, presta bem atenção. Essa medida aqui, ó, é 6, tá certo? Ou seja, até aqui é 6, só que isso tudo é 10. Então, se eu tenho que essa parte aqui desse lado é 6, a outra parte só pode ser 4, porque quando eu faço 4 mais 6, dá 10 aqui, tá bom? Então, eu já achei, ó, que eu tenho essa figura aqui que é 4 em cima, tenho 5 de altura, isso aqui vai ser um retângulo, parece um quadrado, mas é um retângulo. Por que que não é um quadrado? Não é um quadrado porque os lados são diferentes. Se os lados fossem iguais, era um quadrado, tá certo? Mas como os lados são diferentes, é um retângulo. Aí eu calculo essa área aqui, tá? Que é base vezes altura, área do retângulo, e é facinho de calcular, ó. Achei 20 metros quadrados aqui. E aqui eu tenho outro retângulo, ó, medida de 6 por 3, tá certo? Aí calculo essa outra área. Faço 6 vezes 3, olha que moleza, 18. Agora é só somar os 20 com 18 que você tem a área da figura toda, minha gente. Então tá, já foi, ó. Área total, tá certo? Vai ser igual a 20 metros quadrados mais 18 metros quadrados. Área total vai ser igual a 38 metros quadrados. Resposta correta, letra D. Tranquilinho? Então nota, isso tudo questão da banca FGV no nível da prova de vocês, tá certo? Então é só lembrar as fórmulas básicas. E se não aparecer uma fórmula que você estudou, é sinal que você vai ter que fazer o que eu fiz, cortar a imagem e transformar nas fórmulas que você estudou, tá certo? Muito bem, galera. Vamos aí para a nossa questãozinha número 3 de hoje. Olha aí a questãozinha 3. Chegando aí, dando oi nessa noite de segunda-feira. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. 2 quadrados com um lado de 5 centímetros foram colados de forma que sua interseção é um segmento de 3 centímetros. Então, tem 2 quadrados, ó, e ele está dizendo que essa regiãozinha aqui, que é a interseção, tem 3 centímetros. Ele até indicou na figura ali, tá certo? Ó, 3 centímetros. Aí, o que que acontece? Como mostra o desenho a seguir? O perímetro da figura, veja, ele quer o perímetro, pessoal. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, ó.
Então, o perímetro vai ser, ó, veja, ele falou também uma coisa importante, que são quadrados. Se são quadrados, eu vou ter todos os lados iguais, tá? Então, aqui é 5, aqui é 5, tá certo? Falou 2 quadrados, ó, de lado 5 centímetros. Então, todos os quadrados têm a mesma medida, tá? O segredo está em calcular esse pedacinho aqui, tá certo? Mas veja, se toda essa medida tem 5 e esse pedacinho aqui é 3, lógico que essa parte aqui, pessoal, só pode ser 2 para somar com os 3 e dar 5, tá bom? E aqui embaixo também, ó, se isso tudo é 3 e eu tenho que essa medida toda é 5, lógico que essa partezinha aqui, ó, só pode ser também quanto? Só pode ser 2. Aí fica fácil, gente, ó, vou pegar até outra cor aqui para vocês verem melhor, ó. Eu vou ter, o perímetro é a soma dos lados, então, ó, vou pegar esse lado e vou escrever aqui, 5, tá certo? Essa cor tá muito clarinha, deixa eu pegar uma mais forte. Então, ó, aqui o que que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, e vai ficar 5, certo? Perímetro a gente representa geralmente por 2 P's, tá? Na matemática. Vou botar ali embaixo para ficar com mais espaço, ó. Então, perímetro que geralmente a gente usa 2 P's, tá certo? Ou então o nome mesmo, perímetro. Vai ficar 5 mais esse pedacinho aqui, ó, que é mais 5, né? Que o quadrado tem medida 5. Mais esse pedacinho aqui que a gente achou que é 2, tá? Perímetro é a soma dos lados, ó. Mais esse pedaço aqui que é 5, ok? Mais esse pedacinho aqui que também é 5. Mais esse outro pedacinho aqui que também é 5. Se eu errar alguma coisa, me fala aí, gente, que às vezes eu fico concentrado aqui em outras coisas e acabo errando alguma coisa. Ó. Mais 2, tá certo? Aqui, ó, mais esse pedacinho que é 5. Pronto, fechou. Agora eu vou somar isso tudo aqui, tá? Isso aqui vai ficar 5 com 5, 10. 10 com 2, 12. 12 com 5, 17. 17 com 5, 22. 22 com 5, 27. 27 com 2, 29. 29 com 5, 34. Então tá aí, gente. 34 centímetros, se eu não cometi nenhum erro aí na hora da soma e na hora de pegar os lados ali. É essa a resposta, letra A de amor. Beleza? Então é isso mesmo, né, galera? Acredito que a gente aí matou agora essa questão e eu peguei tudo questões do jeitinho que vai cair na sua prova de recenseador. Lembrando que eu estou fazendo lives também pra gente, eu estou fazendo simulados no domingo, tá certo? Esse domingo a gente vai ter simulado ao vivo de novo, ou então talvez eu possa fazer uma aula, mas acredito que a gente vai fazer um simulado lá pelo Kahoot, que nem eu fiz da outra vez, a galera gostou bastante, tá bom? E se ainda não adquiriu o e-book, o link tá aí, galera, vai lá que eu tenho certeza, vai lhe ajudar muito, uma ferramenta muito boa para você alcançar seu objetivo da aprovação, tá certo? Segue direitinho as dicas que eu coloco lá para vocês, que eu tenho certeza você vai conseguir alcançar seu objetivo de ser aprovado no concurso do IBGE. Beleza? Deixa eu dar uma sacada aqui como é que tá. Vamos lá nas configurações aqui. Bem, pessoal, então era isso, galera. Agradeço a todo mundo, tá, que acompanhou aqui. Eu vou só ver aqui algumas mensagens de vocês e já agradecendo a todo mundo que está acompanhando aqui as aulas. Valeu? Falou!